Abrimos hoje a Escola de Pais para tratar da Síndrome de Down e temos uma convidada que o professor Edson vai apresentar. Bem, hoje aqui temos a doutora Patrícia Correia, que é presidente do Comitê de Genética da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, é médica geneticista do Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz. Muito obrigado, doutora Patrícia, pela sua presença. O que é a síndrome de Down? Então, a síndrome de Down é uma condição genética, ela é uma anomalia cromossômica, quer dizer, os cromossomos são, o DNA da gente ele é todo empacotado em como se fosse volumes. Então, a síndrome de Down é como se tivesse um volume, um livrinho a mais desse material genético de uma parte dele, que é o cromossomo 21. Por isso que a gente também chama de trissomia do cromossomo 21, que normalmente a gente tem um cromossomo de cada número, e na síndrome de Down a pessoa tem 3 cromossomos. Então, em vez de ter um número normal de cromossomos da espécie humana, que é 46, eles têm 47, porque tem um a mais. E aí, assim, esse cromossomo a mais é responsável pelas alterações que a gente vê na síndrome de Down, no rostinho, no desenvolvimento psicomotor, que são crianças mais molinhas, que demoram mais para fazer as coisas, e que, de um modo geral, têm algum grau de retardo mental, de deficiência intelectual. Qual é a incidência e prevalência da Síndrome de Down no Brasil e no Rio? Então, é mais ou menos em torno de 1 para cada 1.400 nascidos vivos. Quer dizer, desculpa, para cada 700 nascidos vivos. De um modo geral, essa incidência varia de acordo com a idade da mãe, que é o maior fator de risco para a síndrome de Down. Então, nas mulheres muito jovens, aí é que vem o 1.400, é em torno de 1 para mais de 1.000. Conforme a mulher vai ficando mais velha, vai ficando mais comum. Então, a partir dos 35, 37 anos, esse risco é maior, então já em torno de 0,5%, ele vai aumentando conforme a mulher vai ficando mais velha. De um modo geral, é em torno de 1 para 700, mas à medida que a população vai tendo filhos mais velhos, pode até ficar um pouco mais comum do que isso. E o pai mais velho significa alguma coisa? Não, para a síndrome de Down não tem participação, não. Então, outras coisas estão relacionadas com a idade paterna, mas a síndrome de Down é principalmente a idade da mãe. Então, hoje, a tendência é ter uma incidência aumentada, aumentar a incidência, porque... Na verdade, assim, seria, porque as mulheres estão tendo filhos cada vez mais velhas e não faz diferença se é o primeiro filho ou não. Então, assim, o que importa é a idade absoluta. Ela pode ter tido 10 filhos, que se ela tiver 40 anos, ela vai ter o mesmo risco de uma mulher que está tendo o primeiro filho aos 40. Então, esse fator de primir para a idosa, Não. isso foi por terra? A primir para a idosa é perigosa por outras Cada coisas, idade. Hipertensão, diabetes, etc. Mas para a síndrome de Down, não, porque o que importa é a idade dos óvulos dela que nasceram junto com ela. Né? Então, os óvulos estão mais velhos, não importa se ela já teve filhos antes. Sim, além desse fator da idade, tem algum outro fator? Não. Outros crianças com síndrome de Down na família? Sim, quer dizer, de um modo geral, sim, 95% dos casos são casos esporádicos, quer dizer, os pais são normais, não tem nenhum caso na família e acontece como um acidente. Existem famílias em que pode ser herdado, quer dizer, os pais eles têm todo o material genético certo porque eles não têm síndrome de Down, mas às vezes eles têm ele um pouco trocado de lugar, um cromossomo trocado com o outro, então isso faz com que a pessoa tenha um risco maior de ter filhos com síndrome de Down, e aí sim, de repetir, de ser uma coisa familiar, existe, mas é muito pequena a porcentagem. E qual é a probabilidade de uma mãe com um filho com síndrome de Down ter outro filho com síndrome de Down? É uma probabilidade empírica, quer dizer, a gente sabe que por estudos que é um pouco mais comum, porque esse acidente, talvez algumas pessoas tenham predisposição a ter esse tipo de acidente, é 1%, a gente dá 1% de risco de recorrência. Então, só por ter tido um bebê com síndrome de Down, ela tem 1% de risco de ter de novo, mais o risco da idade que ela teria mesmo, normalmente. E como é que se faz o diagnóstico? Então, o diagnóstico é principalmente clínico, quer dizer, a gente, como é uma condição muito conhecida, a gente sabe o que a gente espera. Então, assim, é pelas características físicas do bebê, né, que as pessoas conhecem, pequenos detalhes, quer dizer, são detalhes que qualquer um pode ter. Então, muita gente tem o olhinho puxado, muita gente tem a mãozinha curta, mas são essas coisas todas juntas que formam o que a gente chama de síndrome de Down. Então, na maioria das vezes, a maior parte dos bebês, a gente olha para eles e pode dizer se tem ou não. Existe uma porcentagem de crianças que a gente pode ficar um pouco na dúvida. Aí o exame de certeza é o exame que chama cariótipo, que é um exame que a gente faz no sangue, que conta o número de cromossomos e diz se tem esse cromossomo 21 a mais. E esse exame pode ser feito também no pré-natal, através do líquido amniótico, da biópsia de vilo, para fazer no feto, intraútero. E tem algum exame no pré-natal que se suspeita? Na verdade, assim,
O exame invasivo, que é esse exame amniocentese, exames que a gente tira o líquido da barriga, eles têm indicação quando o risco do exame, que é todo exame tem um risco, e ele tem um certo risco de, como ele interfere na gravidez, ele pode ter um risco de sangramento, até de aborto, é de 1 para 200. Então, quando o risco daquela mulher de ter um bebê com síndrome de Down ou alguma outra coisa parecida é maior que 1 para 200, tem indicação de fazer a amniocentese. Então, é por isso que 35, 37 anos é o ponto de corte, que é quando você começa a ter esse risco. Então, essas mulheres já teriam indicação direta de ir para a amniocentese. Mas existem exames que não são invasivos, como esse é um exame invasivo, existem exames que não são invasivos, então se não põe a gravidez em risco, mas que servem para triar aquelas que estão em risco maior. Então você pode fazer principalmente pelo ultrassom, que aí é a medida da translucência nucal, que é a medida da prega da nuca do bebê, que você faz no início da gravidez, em torno de 11, 12 semanas. E aí, a partir desse risco, desse exame, a mulher pode, mesmo uma mulher jovem, ela pode ser colocada num outro patamar de risco que indicaria ela fazer um exame invasivo. E existem alguns exames de sangue da mãe que também podem dar esse diagnóstico. Esses são todos exames de triagem. Atualmente, a gente tem um exame que você faz no sangue da mãe, que procura o DNA do bebê e que pode te dar um diagnóstico, ainda não é de certeza porque ele é um exame muito novo, mas que você procura e que você pode fazer o diagnóstico praticamente de certeza de síndrome de Down pelo sangue da mãe. Crianças com síndrome de Down são mais sujeitas a doenças infantis que as outras? Então, elas têm um certo grau de imunodeficiência, então elas são principalmente infecções respiratórias, são mais comuns gripe, resfriado. Pela própria hipotonia, eles são mais molinhos, então eles têm mais dificuldade de tossir, de colocar para fora as secreções. Então, pneumonia é mais comum. E por isso que até que eles têm indicação de fazer algumas vacinas que a maioria das crianças que não estão no calendário. Eles têm criança, por ter síndrome de Down, ela tem direito a fazer algumas vacinas especiais que as outras crianças não têm. Então, eles realmente têm uma incidência maior de doença infecciosa e de outras complicações que são comuns na síndrome de Down, que não são tão comuns assim nas outras crianças. Por exemplo? Por exemplo, problemas da tireoide, então o hipotireoidismo é muito comum, tanto o hipotireoidismo congênito, que a gente vê no teste do pezinho, quanto o hipotireoidismo adquirido. Das doenças hematológicas, leucemia é mais comum na síndrome de Down, quer dizer, ainda assim é muito raro, mas em relação à população geral é muito mais comum, então a gente tem que triar eles para leucemia. Algumas malformações, aí assim, não de doenças que ele vai adquirir, mas doenças que ele nasce com. Malformações são mais comuns, principalmente cardíacas, algumas do sistema digestivo, catarata. Tem várias malformações que são mais comuns na síndrome de Down do que nas outras crianças. Então a gente tem que investigar todas elas para isso. Que exame, voltando àquela questão do exame que é feito no sangue da mãe, que exame é esse? É um exame que chama NIPT. Agora, que você detecta, então, eles vão atrás de material de DNA do bebê. Sim. E aí se faz uma técnica que não é cariótipo, porque você não vai ver o cromossomo, mas eles quantificam, assim, eles têm um marcador para o cromossomo 21. Então, o normal é ter um número X. Se tiver esse X e mais um pouquinho, é porque tem mais 21 do que deveria. Então, essa é uma técnica nova, a gente ainda não tem muitos nascimentos, assim, para a gente ter certeza, assim, atualmente você faz esse exame, ele ainda serve mais ou menos como uma triagem, a pessoa tem que confirmar com um exame invasivo. Mas a tendência é que com o tempo os laboratórios oferecem tipo 98% de certeza, a gente não sabe ainda, mas parece que eles são bem seguros para isso. Mas nenhum plano cobre ainda, nenhum plano de saúde, é um exame que você tem que fazer particular. É caro? É razoavelmente caro, não sei exatamente quanto custa não, mas não é tão absurdo, assim, dá para pagar. É um caro, mais ou menos. Em relação ao desenvolvimento intelectual, parece ter uma variação grande, né? Isso. Até as pessoas perguntam isso, tem grau a síndrome de Down? Não tem grau. Como qualquer pessoa, a gente que não tem síndrome de Down, a gente tem uma variação muito grande de desenvolvimento, de QI, né? Porque é uma curva de normalidade. Tem as pessoas que são naturalmente mais inteligentes e aquelas que não têm nada, nenhum problema, que são um pouco menos. É a mesma coisa, só que é desviada mais para o lado do déficit intelectual. Então, todos eles têm algum grau de deficiência intelectual, mas alguns estão muito próximos da normalidade e os outros estão na parte do retardo mental profundo. Isso tem a ver com estimulação, principalmente, né? Então, assim, qual é a grande vantagem da gente fazer um diagnóstico precoce da síndrome de Down? Que a gente vai começar a prestar atenção nessa criança, botar ela para ser estimulada, né? E garantir que ela tenha uma saúde o melhor possível, porque também a criança que tem uma malformação, ela acaba atrasando mais,
ela fica hospitalizada durante muito tempo. E também tem o próprio material, o fator genético geral. Ela tem síndrome de Down, mas ela é filha do pai e da mãe. Então, pais que são uma inteligência superior provavelmente vão ter uma criança com síndrome de Down mais esperta ou que tem ganhos melhores. Então, é muito variável. Mas, de um modo geral, o retardo mental é leve ou moderado, geralmente não é grave. É verdade que o Down tem uma tendência mais acentuada para números? E, na verdade, eles têm dificuldade com a fala. Então, assim, o QI verbal deles é pior do que o QI de performance geral. Então, talvez, comparativamente, eles sejam melhores com números do que com a linguagem, né? Então, assim, eles entendem muito mais do que falam. É muito difícil você ver um Down que fale normalmente, que não tenha nenhuma dificuldade para falar. Mas, às vezes, ele entende muito bem e talvez isso dê essa impressão de que ele é melhor com números do que com a língua. Mas não, de um modo geral, é um QI reduzido de um modo geral. Porque nós já tivemos 2 garotos com síndrome de Down que foram campeões brasileiros de xadrez. Ah, bom, talvez seja uma memória espacial, uma coisa espacial, não exatamente números, né? Talvez seja um bom QI de parte de estratégia. Não sei se tem a ver com matemática. Quer dizer, em relação você falou já da estimulação, né? Que quanto mais precoce, melhor para o tratamento, não é isso? Então, como é que essa questão, o que mais que tem que fazer? A gente logo encaminha, né? A gente encaminha a criança para ser avaliada por uma equipe, geralmente essas equipes desses lugares que fazem estimulação são multidisciplinares, então, primeiro de todos é o fisioterapeuta, porque a primeira coisa que você tem que pensar no bebezinho é a parte motora. Então, a parte motora vai dar início a todo o resto, né? Então, ele vai aprender a sustentar a cabecinha, que geralmente é mais molinha, que para isso vai garantir que ele possa explorar o resto do mundo, né? Aí também tem fonoaudiólogo, porque não só para alimentação, que às vezes é difícil, mas para fala também, terapeuta ocupacional. Aí, dependendo do lugar, né? Essa estimulação varia de acordo com a disponibilidade dos lugares. Mas a primeira coisa é a fisioterapia. E nos bebês muito pequenininhos, não é nem tão feita no lugar. A mãe aprende, porque um recém-nascido passa, sei lá, 2 horas por dia num estado ótimo para fazer fisioterapia. Quem garante que vai ser naquela hora que ele vai, né? Então, a mãe aprende para ela fazer em casa naquele momento ideal para ele aprender. E é principalmente postura, não é nem exercício no início. É como botar a criança, como deixar ela numa posição que facilite, estimular com mobile, com brinquedo. São coisas assim que a mãe aprende a fazer em casa. E aí, com o tempo, ele vai... Aí, dependendo do que como a criança vai evoluindo, ele pode ou não precisar de outras coisas. O Down normalmente tem uma certa dificuldade em relação à língua. Por quê? A língua deles é maior, né? E a boca é menor. Então, tem uma dificuldade de caber, né? Não é nem porque ela seja tão grande, mas pela hipotonia mesmo. Os músculos da face são mais molinhos, então ele não consegue conter aquela língua. A dificuldade da fala não é só por causa da língua, é também, mesmo os que têm a língua direitinho, eles às vezes têm dificuldade de fala por um problema de sistema nervoso central mesmo, de dificuldade com a linguagem. A língua pode atrapalhar na articulação das coisas, às vezes na alimentação, e é uma das coisas que é trabalhada, ele aprender a botar aquela língua dentro da boquinha, né? Então, uma coisa muito boa são os que conseguem mamar no peito, eles fazem uma fisioterapia natural, né? Pela sucção, eles geralmente têm uma língua um pouco mais para dentro, melhor. E qual o percentual de problemas cardíacos? Mais ou menos 50% tem problema cardíaco. Que pode ser mais leve, assim, muitas vezes é uma coisa pequena, que às vezes até se resolve sozinho, mas uma grande parte tem defeitos graves que precisam de cirurgia. Aí atrapalha o desenvolvimento, fisioterapia. Até a fisioterapia no início não é nem tão proibida por causa disso. Ela não é uma coisa, é mais passiva, né? Mas aquela criança que já é doente, já não ganha peso, então fica internada durante muito tempo porque tem, né? Aí é menos estímulo, então eles acabam atrasando mais mesmo. A criança com síndrome de Down ideal para se desenvolver idealmente é aquela que faz diagnóstico cedo, que não tem problema de saúde, que vai ser estimulada logo. Essas vão melhor. Não quer dizer que os outros também não consigam, mas já está perdendo. E como é que está esse atendimento na saúde pública? Já que precisa de equipe multiprofissional, como é que você vê isso? Assim, para diagnóstico e atendimento até não é tão ruim, mas na hora de conseguir esses atendimentos de fisioterapia e tal, é mais complicado, porque geralmente são aquelas pessoas que são conveniadas, né, com suas APAES, outras associações.
E muitas vezes a criança tem que entrar numa fila. Então, assim, a estimulação tem que ser precoce, mas o mais precoce a gente manda logo porque a gente sabe que não vai começar logo. Porque geralmente tem um período de espera até conseguir fazer. Né? Mas conseguem. Pode ser que você não consiga de maneira ideal. Não tem tudo, mas tem fisioterapia, geralmente tem. Quer dizer, não se consegue toda a estimulação. Nem sempre. Às vezes se consegue um diagnóstico precoce, mas não se consegue uma estimulação precoce, tão precoce buscando toda a assim. potencialidade. Aí depende né? de onde a mãe mora e tudo assim. Você sempre consegue encaixar, principalmente síndrome de Down, que é muito conhecida, as pessoas acho que se sensibilizam mais, aceitam mais. Até tem uma certa coisa que a pai é para Down, não necessariamente, mas é muito mais comum, né? E aí acaba assim, demora alguns meses, mas eles conseguem. E qual é o papel ideal de pai e mãe de um menino ou de uma menina Down? Primeiro, pegar que ela é uma criança como outra, quer dizer, não é como outra qualquer, tem algumas particularidades, mas deve ser tratada como, não é uma criança doente, não é uma criança coitadinha, né? Você tem que ter as suas expectativas sabendo que aquela criança vai demorar um pouco mais, que ela tem uma certa dificuldade, mas tratar ela da maneira mais normal possível, né? Assim, que às vezes a gente vê uma criança com síndrome de Down muito mimada, porque, coitadinha, ela é doente, então deixa fazer tudo, não. Né? Você tem que tentar educar ela para o mundo, para viver da melhor maneira possível. E outra coisa são realmente as expectativas. Às vezes a gente vê pais muito simples, que eles lidam melhor com a síndrome de Down, porque a expectativa deles é pequena. A criança vai trabalhar, a menina vai ajudar em casa. Se ela não aprender a ler, tudo bem, eu também não sei, né? Os pais mais que têm um nível superior e tal, às vezes eles se preocupam muito com isso. Mas o meu filho vai para a faculdade? Não sei, o que importa é ele ser adaptado, né? Conseguir se virar sozinho, tomar banho sozinho, no banheiro sozinho, atender o telefone, dar um recado. O conceito de felicidade, né? De cada um, né? Exatamente. Então, às vezes, é melhor uma criança com síndrome de Down, com uma família menos, com um nível mais baixo, às vezes está mais feliz do que uma criança com um nível mais alto. Porque as expectativas dos pais são menores. É aceitação. Né? Como é que é essa aceitação? Aí varia de pessoa para pessoa. A gente vê isso, acho que não faz muita diferença. Né? Então, assim, tem gente que acha que qualquer coisa, assim, se tiver um dedinho faltando, meu Deus. E tem aquelas pessoas que falam assim, é só síndrome de Down, eu já cheguei para uma mãe, não, mas o meu risco do próximo é de ter síndrome de Down de novo? Então tudo bem, eu estava achando que era coisa pior. É variável, né? Varia muito, mas o ideal é a família aceitar e a gente às vezes vê assim, eu não vou contar para ninguém que ela é Down. Eu falei, olha, desse jeito você não está aceitando seu filho, né? Porque as pessoas não vão... Por exemplo, eu tenho uma paciente, ela realmente, olhando para ela, você fica meio na dúvida. Aí eu não contei para ninguém na escola. Eu falei, tudo bem, entendi. É para as pessoas tratarem ela igual a todo mundo. Mas a impressão que eu tenho é que essa mãe está rejeitando, né? Quer dizer, ela tinha que ser a principal, vamos dizer assim, defensora. Olha, minha filha tem síndrome de Down, está ótima na escola e aprendeu a ler. Que bom. Não, eu não vou contar para ninguém. Então, o ideal é que a pessoa aceite. Mas é difícil, é pessoal, né? É muito pessoal, depende das expectativas da pessoa, eu acho. Né? Um médico canadense que durante muitos anos estudou a síndrome de Down escreveu afirmando que as pessoas com síndrome de Down têm uma tendência musical muito grande. É verdade? A gente observa, eles têm muita facilidade de imitar, então eles imitam sons, imitam gestos e realmente parece, eu não sei se é acima da média, mas eles são bons nisso. Nesse tipo de coisa. E é uma coisa que a gente até... É uma estratégia, né? De estimular o que eles estão de bom. Não só, vamos tentar consertar o que está ruim. Não, vamos estimular o que está bom, né? E realmente a musicalidade a gente vê isso. Tem um ritmo, essa parte é boa. Mesmo. Eu não conheço nenhum estudo específico também. Eu era síndico do meu prédio e nós tínhamos uma senhora que insistia em abrir a piscina às 7 horas. E nós não podíamos abrir a piscina às 7 horas porque a lei exige que a piscina aberta seja acompanhada permanentemente por um guarda-vida. Uhum. E ficava muito caro abrir às 7 e fechar às 8. Uhum. Era até difícil de conseguir quem quisesse trabalhar. E eu perguntei a ela, por que a senhora quer abrir tão cedo? Para minha filha poder ir à piscina. Eu disse, sua filha? A minha filha tem síndrome de Down e eu não quero que ela se misture com as outras crianças.
esse conceito de se mistura eu não entendi. A senhora pode explicar? É isso. Bom, ela tinha vergonha da filha com Down, claro. Eu dei a ela um material muito grande da APAE e fomos mudando as coisas. E ao contrário da expectativa dela, as outras crianças receberam bem aquela menina e ajudaram muito no desenvolvimento dela, inclusive no desenvolvimento da fala. Essa menina tinha cerca de 7 anos, mais ou menos, quando este médico veio aqui, este canadense, e eu falei com ela, vá procurá-lo, porque ele... Ela foi procurá-lo e ele a recebeu, botou a menina no colo e tocou uma berceuse muito simples ao piano. E a menina repetiu, sem nunca ter sentado ao piano. Essa menina hoje é uma pianista internacional, da melhor qualidade, e que me manda cartões no Natal. Venceu na vida mais do que os pais. Isso de misturar, eu acho que às vezes as pessoas querem proteger o filho, né? Tem medo de como é que vai ser a reação, mas é um pouco de rejeição sua também. Então, acho que se os pais chegam já com a atitude de, sim, meu filho tem síndrome de Down, e daí você vai acabar sendo recebida melhor. Criança é ruim, né? A criança, umas com as outras, a gente espera que vai ter brincadeira, vai rir uma da outra, mas a outra vai rir dela também e pronto, né? É assim, se você tratar naturalmente, as crianças aceitam naturalmente. Né? Em escola que inclui, a gente vê isso. A criança, não que ela vai saber, ela não é igual a mim. Eles percebem que as crianças são diferentes, mas é diferente, tudo bem, beleza. Vamos brincar juntos. Eu acho que isso é muito bom. Em relação a essa, na tua experiência, que os pais contam em relação à escolaridade. Você já falou que quando os pais aceitam, geralmente, né, bem, é melhor. Geralmente a receptividade é melhor. Mas isso é muito frequente, assim, de ter problemas sérios na escola? Como é que está isso? Assim, o problema maior da escola é conseguir uma boa escola, né? Então, assim, inclui, não inclui, eu acho que isso também é muito variável. As mães às vezes perguntam isso, o que você acha? Põe na turma normal ou uma turma especial? Tem que ser a melhor turma para aquela criança, né? Então, às vezes a escola que ela vai é uma escola que faz a inclusão muito bem, ótimo. Ou não, é uma escola que tem uma tradição de ter uma turma especial muito boa. Se for melhor para ela, a gente brinca assim, a melhor Down que a gente conhece, que é uma moça de 20 anos, ótima, foi alfabetizada na APAE, sem inclusão nenhuma. Foi a professora da APAE e ela é ótima. E a gente vê outras crianças que vão para uma escola regular e também vão muito bem. Então é muito particular, né? A experiência dos pais, eu acho que vai muito dos pais também. A impressão que eu tenho é essa. Quem é meio negativo acaba achando que tem experiências negativas e os pais mais positivos têm boas experiências. Eu tenho essa impressão. Eu não vou na escola para saber. Mas aquela mãe que reclama de tudo, que tudo é difícil, é aquela que vai dizer que a escola é difícil também. E a outra, que tudo é bom, a escola é boa também. Mas, claro, tem problema, né? A inclusão aqui no Brasil é meio de uma maneira de vamos enfiar todo mundo na mesma turma e resolver. Muitas vezes não é inclusiva, assim. Coloca, exatamente, né? É uma inclusão meio para vamos economizar nessa professora especial e botar. Que o ideal é que seja inclusiva, né? Inclusiva, mas com ajuda. A escola deve representar a sociedade, mas muitas vezes é uma inclusiva que não é inclusiva. Que não é né? inclusiva. O ideal é que seja, né? Simplesmente colocar, tem 7 anos, vai para o primeiro ano, né? Vai e não tem nenhum suporte. Não tem outros estímulos, outro suporte. Né? E às vezes a criança muito comprometida, ela não consegue ficar na turma incluída, porque ela precisa aprender coisas que já não, né? Ela precisa aprender o básico, a falar, a lavar a mão depois do ir no banheiro e ela está num outro momento. Então essas às vezes não conseguem ser incluídas. Vamos fazer agora uma breve pausa e já voltamos com a Escola de Paz. Estamos de volta com a Escola de Paz e o tema hoje é Síndrome de Down, com a presença de uma convidada especial, que é a doutora Patrícia Correia. Patrícia, em relação ao diagnóstico precoce, né, no caso tem indicação de biópsia de vilosidade, se faz o diagnóstico. Na verdade, qual seria a intenção de se fazer esse diagnóstico e as possibilidades de alguma opção que a mãe tenha? O que você pensa disso?
Aqui no Brasil, esse tipo de... o aborto, nesses casos, o aborto em caso de bebê mal formado ou com alguma síndrome é proibido, né? A não ser nos casos de anencefalia, que é a única brecha na lei, mas síndrome de Down não é. Então, assim, aqui no Brasil, as pessoas principalmente fazem para se preparar para uma gravidez. Então, elas sabem que vão ter um bebê que talvez precise de uma UTI, por exemplo, então ele vai ter que nascer num hospital maior. Até preparar a cabeça mesmo, olha, meu filho tem um problema, enfim, eu vou ter que lidar com isso da melhor maneira possível. Então, a gente sabe que as pessoas fazem coisas por debaixo dos panos, assim, ilegalmente, mas a nossa intenção, já que a gente não pode, aqui no Brasil é proibida essa interrupção de gravidez nesses casos, é preparar a pessoa, mesmo para essa situação. Esse é o nosso papel médico, né? Isso, exatamente. Mas a gente pode discutir essa questão, né, da liberdade em relação a aborto ou não, né? Depende da corrente da igreja, né? Depende de... Eu acho que devia, assim, a quem deveria pensar e resolver isso é o casal. Porque, como eu disse, tem gente que se souber que tem um bebê com o dedinho faltando, ai meu Deus do céu, que desgraça, um bebê com o dedinho faltando. Tem outras pessoas que vão dizer assim, é só síndrome de Down, que ótimo, eu quero. Então, eu acho que é uma opinião muito pessoal, né? Então, a própria pessoa que está rejeitando esse bebê no início, provavelmente não vai ser uma mãe ideal para esse bebê também. Perfeito. Né? Então, deveria, ainda não chegamos lá, mas quem sabe um dia a gente chega. Muito bem, quando a senhora fala em preparação do casal para ter um filho com síndrome de Down, que preparação seria essa, além da psicológica? Assim, até um planejamento mesmo, como esse bebê vai nascer, porque às vezes a mãe, eu quero que nasça em casa, na banheira, que nem a Gisele Bündchen, mas vai descobrir que o bebê tem uma cardiopatia, um problema no coração. Então esse bebê não pode nascer desse jeito, ele tem que nascer num hospital grande. Aí assim, a mãe já sabe, às vezes a gente, dependendo do lugar, ela já se prepara para ver como vai ser o hospital, onde que o bebê vai ficar internado, como é que vai ser isso, avisa para as pessoas, às vezes para a família não levar aquele susto, olha, minha criança tem um problema, talvez não vá para casa na mesma hora. Os irmãozinhos, a pessoa se lê sobre isso, se informa, eu acho que é importante. E a gente vê que, às vezes, é essa a intenção mesmo. Aqui no Brasil, mesmo as pessoas sabem que não podem interromper, elas não têm intenção de interromper e querem fazer o exame pré-natal, para saber. Né? Em vez de você ficar naquela expectativa a gravidez inteira, às vezes uma notícia ruim dá um certo alívio, mesmo sendo ruim. Né? Aí eu já sei, eu tenho certeza agora que é. A gente vê isso às vezes. Que a pessoa fez e não, mas eu queria minha gravidez, eu queria saber, mas eu queria continuar a gravidez. Acontece. E a pessoa às vezes chegou com uma cabeça boa no parto. Há alguma possibilidade no futuro próximo da engenharia genética dar outra solução para o Down? É complicado, assim, até se conseguiu fazer in vitro, algumas coisas assim de correção, o problema é que teria que se fazer em todas as células, né, do embrião. Então é muito complicado. Como é que você vai tirar célula por célula um cromossomozinho? É meio impossível. O que tem hoje em dia é que você pode fazer um exame pré-implantação, você faz uma fertilização in vitro, um bebê de proveta, né, e você pode escolher um embrião cromossomicamente normal. Acho que é o mais próximo que a gente tem agora disso, de evitar que nasça, evitar até que seja concebido, na verdade, né? Mas correção mesmo, acho que ainda falta muito. É tecnicamente muito difícil. Né? Você teria que silenciar aquele cromossomo, tirar aquele cromossomo de todas as células, é uma técnica ainda muito viajante, assim, não dá. Encerramos aqui a Escola de Pais, agradecendo a presença da doutora Patrícia. Muito obrigado. Se você tem alguma dúvida, um problema, uma sugestão, escreva para mim, Dr. Edson Liberal, Soperge, Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, Rua da Assembleia, número 10, sala 1812, Centro CEP 20011-901, Rio de Janeiro, ou no e-mail secretaria@soperge.org.br.